Casa Cor, e entre outros, ela sempre doa os projetos dela para o setor público, né? Com calçadas, com praças, né? Então, muito bacana o trabalho de Renatinha, eu tenho muita admiração aí pela Concrepox. Obrigada, muito bom. São 7 horas, eu vou pedir para você, vou começar a dar as boas-vindas e liberar as pessoas para a gente começar aqui essa conversa. Pode liberar, viu, Iris? Olá, boa noite. Só enquanto entra aqui as demais pessoas, também queria só ressaltar aqui a presença também de Helena Brenan, que também é do grupo, acionista do grupo Cornélio Brenan, que está aqui presente. Bem-vinda, Helena. Mônica da Fonte, que é acionista do grupo Raimundo da Fonte, também participante do Conselho de Administração. Helena Brenan, que está entrando aqui também do grupo... Tá cheio de plateia aí, né? Helena Brenan, que tem sido uma parceirona minha nessa jornada do ISG, me ajudando aí com sugestões de temas, palestrantes. Então, também é filiada ali do Mulher e também é do Grupo Cornélio Brenan. Apresentar aqui a Helena Rocha, que é sócia da PwC, que também está nos apoiando nesse evento. Aida Gonçalves, que está aqui. A Ida Gonçalves, que é do Grupo Inodora, seja bem-vinda, também da área de sustentabilidade do grupo. A gente tem aqui Paulinha, que também é do Grupo Cornélio Brenan. Sérgio, que é do Grupo JCPM, que é responsável, junto com Lúcia, atua no grupo dela na área de sustentabilidade. A gente tem Renata Lapa, que tem aqui a operação da Casa do Construtor. Deixa eu ver quem tem mais aqui. A Cecília, que eu não estou vendo aqui a tela. Karen Baumgart, que foi palestrante da gente. Olha o Roberto aí, Karen. Foi nossa palestrante do último evento e está com a gente nessa jornada, né, Karen? Se quiser abrir o seu áudio e fazer uma saudação ao Roberto e aos demais painelistas, fica à vontade. Assim, no improviso, eu fico tímida. Mas muito legal. Obrigada pelo convite, por estar com vocês hoje. Então, esse vai ser um grande bate-papo. Paulinha, eu não sei se também Paulinha tem aí contribuído nesse processo, também do Grupo Cornélio Brenan. Está entrando aqui Rafael Guimarães, que é diretor do Grupo JCPM. Deixa eu ver aqui. Juliana, né? Acho que é Juliana Martorelli. Juliana Martorelli, seja bem-vinda a esse encontro. Carla da Fonte, que é sócia da EPA e também acionista do grupo Raimundo da Fonte. Felipe Pacífico. Bom, sejam todos bem-vindos. A gente vai começando, a gente já tem aí 4 minutinhos, enquanto as demais pessoas vão entrando. Esse vai ser um grupo aí em torno de 30, 40 pessoas, mas algumas pessoas têm dificuldade de entrar no horário exato e as pessoas vão entrando ao longo aí da nossa conversa. Então, gostaria aqui imensamente de agradecer, né, a todos vocês de estarem aqui. A gente está nessa jornada do ISG, que para mim é um tema de extrema importância, né? E fico muito feliz que, apesar de não ser um assunto novo, ele está sendo trazido de uma forma mais efetiva agora, porque na última live que a gente fez, tinha uma fala do Marcelo Batti que ficou muito forte para mim, quando ele disse: não tem negócio bom para mim, para minha empresa, que não seja bom para todos. Então, eu acho que esse é muito o princípio do ESG, eu acho que resume tudo, né? Porque você tem que ter responsabilidade social, responsabilidade ambiental e ter transparência através da governança desses seus processos. Então, a gente está aqui num grupo de mulheres arretadas, com alguns homens aqui convidados, porque a gente não é barrista, viu, Roberto? Então, agradeço a participação masculina, e a gente está aqui muito feliz em poder discutir com vocês um tema de tanta importância.
A Célia Pompeia vai entrar, que é vice-presidente do Líder Global, ao longo do nosso evento, então já estou fazendo aqui uma citação à Célia, que vai aí falar com a gente também um pouquinho depois. E nesse sentido, a gente vai ter essa rodada de debate, conforme a última vez. O Maurício vai fazer as primeiras 2 perguntas a cada um dos painelistas, e na última meia hora a gente abre para conversar com vocês. Peço sempre indicar no chat o interesse de você fazer uma pergunta, né? Sempre colocando o nome, porque eventualmente o nome de vocês não está com nome e sobrenome, eu posso ter a mesma pessoa com o mesmo nome, eu não sei dizer quem é. Tá? Direcionar sempre a quem você deseja fazer a pergunta. E, nesse sentido, eu queria dar boas-vindas a Roberto Lima, que é presidente do Líder Cidadania, ex-presidente da Natura, da Vivo e do Grupo Credicar. É membro independente de diversos conselhos de administração, sendo um deles do meu primo Ítalo, que esteve com a gente no debate anterior. Queria agradecer também Tereza Brené Oliveira, que é membro do Conselho de Administração do Grupo Cornélio Brenan e filiada ao Líder Mulher Pernambuco. Eu me atrapalhei um pouquinho, vou pedir só que Roberto Lima faça suas considerações, seu boa noite, e em seguida a Tereza, para eu continuar a apresentação dos demais. Roberto, em primeiro lugar, agradecer o convite e depois desse nosso pequeno papo inicial, vejo que a minha responsabilidade aumentou muito aqui e vou ter que procurar ajudar na reflexão para que a gente possa ter um bom debate. Eu acho que as perguntas, com certeza, serão muito interessantes. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite e é um prazer enorme poder estar com vocês nessa noite. Obrigada, Roberto. Tereza? Berta, obrigada pelo convite. Boa noite a minhas amigas de LIDE. Queria dar um cheiro em Lúcia Pontes, minha amiga, que estou com muita saudade aí. É um prazer estar com o Roberto e com o Maurício. Eu já participei do primeiro evento com o Maurício e estou feliz que ele está mediando novamente aí com a gente. Obrigada. Junto com Tereza, eu queria só apresentar aqui rapidamente Roberta Brenan, que vai participar aí, dando um depoimento de um projeto muito bacana, que eu não vou dizer ainda o que é, né, durante aí o nosso debate. Roberta, seja bem-vinda, se você quiser saudar as pessoas. Obrigada, Roberta. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigada a você. E eu queria apresentar aqui, que a maioria de vocês conhece, saudar também a Lúcia Pontes, diretora de Desenvolvimento Social e Relações Institucionais do Grupo JCPM. Lúcia? Está no mudo, ela. Só tirar do seu mudo, Lúcia. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui junto com vocês, cheio de pessoas conhecidas e discutindo uma temática que nem sempre tem essa oportunidade da gente estar pensando e conceituando as nossas ações de investimento social nas empresas. Então, é um prazer enorme estar aqui. Acho que estou com uma grande expectativa da noite de hoje. Obrigada, Lúcia. E o nosso debatedor, que a maioria de vocês já conhece, né, dispensa aí a apresentação, né, Maurício? Maurício é sócio da PwC, líder da área de sustentabilidade e responsável por projetos independentes em termos ambientais, sociais e de governança corporativa. Então, sem me alongar mais, Maurício, a palavra é sua e vamos começar aí essa nossa conversa. Obrigada. Perfeito. Opa, muito obrigado aí pela introdução. Prazer mais uma vez estar com vocês. Já começo a ver aqui as carinhas familiares, né? Isso acho que é muito bom, a gente também fica um pouco mais à vontade para conversar, enfim. Então, essa temática social é uma temática super importante, que tem ganho uma projeção muito grande nas empresas. E aqui até gostaria de fazer uma pequena introdução a pedido da Roberta, que o objetivo aqui não é fazer uma competição de quem faz mais, de quem faz menos, o que cada um faz, é muito mais compartilhar as experiências, porque a iniciativa privada vem cada vez mais, né, sendo demandada para, eventualmente, suprir algumas lacunas que, infelizmente, vamos dizer, os governos nos diversos níveis não têm recursos para fazer tudo o que deveria fazer na área social, na área de educação, na área de saúde, enfim. E aí empresas como as de vocês vêm buscando, né, cada uma de sua forma, contribuir por meio de demonstração de responsabilidade social.
Inclusive, a Roberta me perguntava, o tema responsabilidade social não tem uma definição única. O tema de responsabilidade social, ele de acordo, né, com cada uma das fontes que são consultadas, ele tem uma perspectiva, mas todas elas dizem respeito a você considerar as necessidades de todas as partes interessadas, seja os próprios colaboradores, seja a comunidade, seja os próprios consumidores dos produtos que vocês produzem e comercializam, seja a própria interação com o governo. Então, a responsabilidade social é o todo, né, dessas questões sociais, e aí a gente tem, no meio da responsabilidade social, as ações sociais pontuais, ou seja, no meio de uma pandemia, numa demonstração de responsabilidade social, as empresas podem atuar em demandas específicas e pontuais, fazer projetos para apoiar, vamos dizer, determinada comunidade, apoiar os colaboradores, e essas ações sociais fazem parte de vamos dizer assim, de um contexto maior de responsabilidade. Então, acho que aqui eu ouvi de maneira bastante aberta o que vocês vêm fazendo, seja em ações sociais pontuais, seja de ações mais afirmativas ou estruturantes dentro de um conceito maior de responsabilidade social. Então, era só para contextualizar um pouco o que a gente ia discutir, e aí eu já posso, Roberta, já conduzir as perguntas? Tá bom. Então, eu já passo, então, a iniciar os debates, né? Conversando primeiramente com o Roberto, viu, Roberto? Em linha com o que eu comentava, você tem uma atuação, né, não só como executivo e atualmente também como conselheiro, e empresas que são e foram referências, por exemplo, na área ambiental, como a Natura, empresas que têm estruturas de governança muito sólidas. E hoje a gente percebe, Roberto, que não só esses temas de governança e sustentabilidade ambiental que a gente tem discutido há tanto tempo, mas esses temas sociais, eles passam a ter uma importância muito maior. Na minha visão, isso é muito positivo. Mas com essa experiência que você acumulou, eu queria te ouvir um pouco. Por que você acha que esses temas sociais passaram a ter tanto destaque atualmente? E o que você tem visto de positivo nas empresas, nos conselhos que você atua, para que as empresas possam dar respostas mais assertivas a essas demandas da sociedade? Acho que está no mudo, Roberto. Você poderia só tirar no mudo um minutinho para a gente, por favor. Ok? Então, Maurício, em primeiro lugar, obrigado pela resposta, e realmente a gente percebe que vive num mundo de contrastes, né, de contrastes sociais, por mais que a gente possa dizer que nos últimos 25 anos o nível de pobreza no mundo caiu quase que pela metade, muito em função de crescimentos de países com uma população enorme, como Índia e China. Nós chegamos a ter 1 bilhão e 900 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza. Hoje nós estamos falando de 750 milhões, mas ainda é muita gente. Portanto, a necessidade existe. Do outro lado, as empresas perceberam a capacidade que elas têm de fazer alguma coisa para tentar minorar, para tentar diminuir essas desigualdades. Então, a gente viu o aparecimento das fundações, dos institutos, muitos deles com propósitos específicos, seja da educação, alguns da saúde, outros de melhoria de habitação e coisas desse tipo. Mas nem todas as empresas podem fazer isso, mas todas as empresas têm a vontade de fazer alguma coisa pelo social, e talvez aí eu queria pegar um pouco alguma coisa que você já falou, da responsabilidade que as empresas têm com todos os seus parceiros ou stakeholders, e lembrar que a empresa, ou que o negócio é social por excelência. Um empreendedor, quando cria uma empresa, ele chama um advogado para escrever um documento que chama-se contrato social. Ou seja, qual é o compromisso daquela empresa com a sociedade? O que ele vai entregar de bens ou serviços para aquela sociedade? Que tipo de necessidade ele vai suprir? Começa por aí. E a parte principal do contrato social é o objeto social. Nós não falamos de objeto estratégico, financeiro, qualquer coisa. Isso é uma decorrência do que ele fizer. Se ele entregar serviços de qualidade, se ele entregar produtos de qualidade, mesmo que seja a fabricação de um parafuso, ele tem que entender que daquele parafuso pode depender a vida de uma pessoa e, portanto, ele tem que fazer o melhor parafuso, ele tem que entender que está entregando alguma coisa de qualidade para a sociedade. Então, o negócio é social. Então, empresas médias e pequenas que talvez tivessem alguma dificuldade de criar um aparato de auxílio social, uma fundação, um instituto, através do seu próprio negócio, tem uma contribuição muito grande a dar. Dá não só aos seus clientes, entregando o melhor que ela pode fazer,
Entregar isso, de certa forma, faz parte do negócio, porque a contrapartida de uma boa entrega é uma boa receita. E se essa boa entrega é feita constantemente, as receitas são recorrentes, o que os analistas gostam muito. E se a empresa conseguir crescer, então o crescimento é melhor ainda, e a gente chega ao ponto de perceber que virtude e interesse convergem. Fazer direito, entregar qualidade, entregar serviço. Mas será que é só para os consumidores, só para os clientes que nós elegemos ou para os outros? Para os fornecedores também. Muitas vezes a gente pode ter políticas nas empresas de estender o prazo de pagamento, de apertar nos descontos, de fazer tudo aquilo, quando a gente deveria perceber que a empresa tem a capacidade de fazer com que os fornecedores se desenvolvam. Eles se desenvolvendo, eles são criadores de emprego, eles são criadores de impostos, eles podem desenvolver ações sociais. Então, a empresa, vendo dessa forma, ela começa a criar uma cultura que vai se expandir para todos os outros, na sua relação com a imprensa, com o governo, com todos eles. Essa cultura é fundamental porque impregna as pessoas de uma ação social e perceber que, dentro da empresa, ela pode fazer alguma coisa para melhorar a sociedade e diminuir as desigualdades. Um pequeno fornecedor que consiga crescer pelo crescimento do seu bom cliente, um dia poderá ser aquele que vai dizer: eu desenvolvi uma nova tecnologia e eu vou oferecer em primeiro lugar para aquele que me ajudou a chegar até aqui. Isso é altamente produtivo. Então, a postura da empresa, a cultura das empresas hoje cada vez mais se volta para se dar conta de que ela é social e ela tem esse papel a cumprir e que fazer bem feito é o principal. A gente vê que isso cada vez mais está presente, o assunto não sai da pauta, assuntos como o tratamento das pessoas dentro da organização para que elas possam ter um progresso pessoal, profissional e material também, por que não, acontece cada vez mais. Na questão dos conselhos de administração, e o mais interessante de poder participar de conselhos de administração, depois de ter algumas décadas trabalhado como executivo, é exatamente poder se focar nesses temas, que são temas, eu não diria filosóficos, mas são temas de propósito, são temas que determinam como aquela empresa deverá se comportar. Tá? Então, eu vou parar aqui, porque para não usar muito do tempo, mas ouvindo as outras respostas, quem sabe a gente pode voltar com alguns outros pontos. Não, fantástico, Roberto. Agradeço muito a sua primeira intervenção, porque ela deixa, né, a abertura exata para que as nossas panelistas possam explorar um pouco essas questões de como elas vêm conduzindo isso nas empresas, né? Gostei muito quando você falou de cultura organizacional, que você vai criando, de fato, uma cultura na qual isso vai se desenvolvendo e você vai deixando essa marca. Isso também se integrando ao propósito, né? E sempre como uma jornada, né, Roberto? Essas coisas não acontecem da noite para o dia. A empresa começa a fazer algumas atividades e isso vai se desenvolvendo no tempo. Aí eu aproveito para passar a palavra para a Tereza, que inclusive no nosso briefing falava que não gostava muito de falar em público. Eu, pessoalmente, Tereza, acho que esse é um desperdício, porque você fala com uma clareza enorme, então acho que as pessoas merecem te ouvir, então que bom que você aceitou aqui o pedido da Roberta para fazer parte desse painel, muito bacana. E você tem atuado, né, como conselheira do Grupo Cornélio Brenan, que tem um histórico já dessas atividades na área social. Eu queria ouvir um pouco de você, em linha com o que o Roberto falou, como vocês têm encarado isso dentro do grupo e quais são as principais atividades que vocês vêm realizando. Está no mudo também, Tereza. Desculpa, está no mudo. Aí você pode dar continuidade. Desculpa. Perfeito, obrigado. Eu acho que Roberto me deu um ótimo gancho, que é cultura, né? E você me deu um ótimo gancho aí, que é a jornada. Eu queria contextualizar um pouquinho, porque algumas pessoas talvez não saibam, a área de atuação do Grupo Cornélio Brenan, porque ela é muito diversa. E a gente vai chegar mais na frente, eu vou explicar por que a gente usou um caminho um pouco diferente de começar pela empresa e de começar por um comitê que é de fato, da nossa governança familiar. Então, o Grupo Cornélio Brenan, a gente atua na área de vidros planos, energia, geração de energia, cimento e imobiliário. Então, são áreas muito diversas. Nós temos mais de 100 anos, estamos fazendo 103 anos, faremos agora em 2021.
E nós estamos na Várzea, eu estou deixando claro isso, porque a Várzea é um bairro que nem sei se todo mundo conhece, né? Porque estava na periferia da cidade, e hoje se integrou mais porque a cidade foi crescendo, mas é um bairro muito grande, o segundo bairro maior de Recife, tem 70 mil habitantes. E até para a gente que está lá há mais de 100 anos, o trabalho que a gente está desenvolvendo sempre traz surpresas, né? Coisas que a gente não sabia, apesar de ter feito um mapeamento muito extenso do bairro. Então, eu queria pegar esse gancho aí de Roberto para dizer que essa coisa a maneira de fazer, hoje essa coisa de ESG é muito moda, né? A gente vê os fundos todos atrás de empresas que têm práticas ESG consolidadas e tal e tal. Isso sempre foi uma maneira de a gente fazer negócio desde a época do meu avô. Obviamente não com esse título, né? Mas sustentabilidade sempre foi uma preocupação muito constante. Para vocês terem ideia, a gente tem mais de 1.200 hectares de mata preservada, que é preservada há mais de 100 anos. Então, isso tem um impacto nos nossos negócios enorme. A gente cuida disso com muito cuidado. A gente tem uma governança familiar, vamos dizer assim, o G, né, do ESG, bastante desenvolvida. Há quase 15 anos que a gente trabalha governança familiar e corporativa. Então, eu diria que nesses dois pilares, Maurício, a gente assim, trabalhou muito bem até hoje, né? E que esse lado social, a gente tinha uma dispersão muito grande. A empresa tinha iniciativas e os acionistas tinham iniciativas muito relevantes. E a gente não conseguia nunca colocar isso num guarda-chuva só. Tentamos que o negócio fizesse isso, mas vamos dizer, a diversificação de negócios e a visão de interesse de cada um dos negócios, a gente não conseguia consolidar isso numa área, até que os acionistas se rebelaram, eu diria, e tomaram a decisão de fazer, neste comitê, fundamos o Comitê de Transformação Social, embaixo da governança familiar, porque a gente entendia que quando a gente desse o start naquilo ali e a gente conseguisse consolidar o que a gente já fazia e uma visão de acionista, a gente conseguiria levar isso para uma outra camada corporativa. E assim a gente começou, planejamos muito, fizemos trabalhos de mapeamento do bairro muito interessantes, consolidamos muito a visão do acionista, de qual era o caminho que a gente queria trabalhar socialmente. A gente levou um certo tempo nisso aí, né? E até que definimos, inclusive, os pilares que a gente queria trabalhar, como a gente entende até hoje, que a gente precisa ter uma atividade interessante para essas matas de empreendedorismo, porque é um custo altíssimo da sustentabilidade dessas matas. A gente definiu que o pilar social da gente seria educação através da mata. Fizemos isso num trabalho lindo com o Porto Social, de mapeamento do bairro da Várzea. Várias pessoas nos ajudaram, contribuíram. E aí chegou a pandemia. Quando a gente estava pronto para pilotar aquele projeto, chegou a pandemia. Eu talvez traga aqui uma coisa mais prática para minhas amigas do LEAD e menos conceitual. Porque durante muito tempo a gente gerou conceito, né? A gente trouxe visão, a gente trouxe consultoria, e quando a pandemia chegou, a gente se deparou com uma realidade dificílima no bairro, que eu acho que isso aconteceu na maioria dos bairros pobres da cidade do Recife, né? Lúcia sabe bem disso, mas com um impacto muito grande num bairro muito grande como é a Várzea. E a gente se deparou com a necessidade de distribuir, de fazer um trabalho assistencialista, que foi o que a gente fez, de distribuir comida, água, gás, as coisas básicas que as pessoas estavam necessitando. A gente deu a esse projeto o nome de Juntos pela Várzea.
tivemos, uma participação fundamental nesse comitê, a gente tem 4 gerações da família trabalhando, eu sou a terceira, temos a quarta, já temos a quinta, porque a nossa quinta geração já tem um membro que tem 20 anos, e eles foram fundamentais para essa visão pivotada, que a gente teve que pivotar nessa hora, realmente, e a gente funcionou como uma startup, porque a gente procurou simplicidade, a gente procurou ser ágil, porque as pessoas estavam muito necessitadas que a gente começasse a trabalhar. A gente teve ajuda de parceiros muito importantes nessa jornada, e eu diria que a cultura que a gente tem empresarial ajudou bastante. Os nossos colaboradores se envolveram bastante também na ajuda desse projeto. Hoje, na sua próxima pergunta, eu vou pedir a Roberta, minha sobrinha, que é a 4ª geração, porque ela é a líder desse comitê, ela é quem tem mais propriedade para falar sobre ele. Mas eu queria dizer que este começo desse comitê foi tão relevante que hoje a gente tem aqui Catarina, que muitas amigas conhecem, que é nossa diretora de Gente e Gestão, que hoje é responsável por uma área que está começando no grupo, que é uma área de ESG que ela vai liderar. E eu acho que isso só aconteceu, né? Essa sensibilização do grupo para que a gente realmente precisava ter uma área de ESG consolidada, porque a gente fazia isso de forma desordenada, porque realmente a gente começou esse trabalho no comitê. Então, a minha mensagem aqui um pouco do começar, do botar o bloco na rua, porque às vezes a gente conceitua muito, mas quando a gente começa, a gente vai descobrindo os caminhos, né? Muito bem, Tereza. Excelente. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram. Acho que várias coisas me chamaram a atenção, mas uma das coisas que eu queria comentar e pontuar é que dentro da minha fala inicial, quando eu falei da responsabilidade social, que muitas vezes nós falamos de ações afirmativas, que é, por exemplo, contratar mais mulheres, atentar para a diversidade, contratar mais negros, ações estruturantes, que é, de fato, investir em educação, saúde, mas você trouxe uma outra realidade da pandemia que não adiantava você investir em educação para a pessoa ter o retorno daqui 5 anos. A pessoa tinha necessidade hoje. Então, acho que é louvável essa agilidade de vocês e de ter, de fato, ações assistencialistas, mas que venham ao encontro de necessidades que são super urgentes, né? Então, acho que é isso que a gente está falando, né? É isso que a responsabilidade social abarca uma série de ações e você pode ter um programa, mas ele tem que ter essa flexibilidade à luz da comunidade que você está inserida. Acho que isso foi muito bacana e chamou bastante minha atenção e vocês estão de parabéns. Aí eu aproveito, né? A Lúcia chegou a comentar, falou um pouquinho, né, Lúcia, na nossa última reunião, deu apenas aí um aperitivo daquilo que nós iríamos ouvir hoje, e aí eu passo a palavra para você, Lúcia, já te perguntando também do trabalho que vocês fazem no grupo JCPM, também intensificando esses investimentos, né, no período de pandemia, dessa necessidade, não só em Recife, no Brasil, no mundo inteiro, e quais foram, vamos dizer, essas iniciativas e também os principais desafios que vocês encontraram para implementá-las na prática e de uma forma tão urgente. Oi, obrigada, Maurício, obrigada aí a Roberta e a Tereza, que se colocaram dentro de um viés super importante na empresa e como eles são pessoas que estão também definindo, né, os padrões das empresas, para a gente é super importante. O padrão do grupo JCPM é separar um pouco, Maurício, responsabilidade social de compromisso social. Esse é um conceito que o empreendedor trabalha no grupo. Nós temos 2 braços sociais no grupo JCPM, um é a Fundação Pedro Paz Mendonça, que esse ano está completando 31 anos, e o Instituto JCPM, que tem 13 anos. Então, é um padrão em que foi estabelecido pela empresa de diferenciar, se posicionando que responsabilidade social era todos os cumprimentos de norma, de legislação, de compromisso que o empresário tem em ser coerente com as suas obrigações sociais.
e compromisso social para o grupo, não só para o empreendedor, mas para todos os funcionários, que essa é assim a nossa principal ativo, é que todos nós possamos falar sobre o social, não só eu que coordeno o trabalho, mas que a gente possa fazer com que as pessoas que estejam no grupo se envolvam com o que nós fazemos, né, com a construção desse trabalho, com as dificuldades que é ter uma fundação, com as dificuldades que é ter um instituto, que são características diferentes, vocês que estão na área social sabem disso, são instrumentos jurídicos com finalidades e com formatos de dia a dia diferentes, é difícil de ser administrado. Nós começamos com a fundação dentro de um local onde o empreendedor nasceu e que ele tinha como principal objetivo devolver para essa comunidade as oportunidades que ele não teve de vida, porque saiu de lá como empreendedor muito jovem e se tornou um empresário, principalmente de referência no Nordeste, e a gente tem um trabalho de infraestrutura social lá, para que essas pessoas da comunidade e do povoado possam ter educação, saúde, assistência a idosos com qualidade, com respeito ao desenvolvimento dessa população, para que ela tenha o seu futuro do jeito que ela acha que deva, mas que possa fazer as opções importantes, qualificadas e se tornar um cidadão para o mundo. Para o Instituto, houve uma definição de que onde houvesse um negócio do Grupo JCPM, nós iríamos olhar para o entorno. A gente, inclusive, chega antes do negócio se estabelecer. Só para você ter um exemplo, um dos negócios do grupo tem 85 anos de existência e um carro-chefe dos negócios, além do imobiliário, são os shoppings. Então, são shoppings aqui no Nordeste e, antes de começar a construção do shopping, a gente instala a área social, porque a contratação dos trabalhadores, o entorno é ouvido, como as primeiras pessoas a conhecerem o projeto do shopping, como ele vai funcionar, o que é que ele vai ser, são as pessoas do entorno. E a gente está falando do entorno de uma unidade periférica, né? De uma unidade com bastante carência social, com a infraestrutura socioeconômica extremamente desgastada. Nosso país é um país de uma desigualdade extrema, né? Roberto bem falou de como é que o mundo se comporta na desigualdade. Nós estamos falando, Roberto, do Nordeste, de cidades muito pobres, de periferias isoladas, em que o poder público não consegue olhar para elas com o respeito que elas necessitam. Essas comunidades elas sofrem de falta de saneamento, de uma educação com qualidade, de serem respeitadas no seu desenho urbano. Elas geralmente são casas muito associadas a outro. E você imagina, no momento de pandemia, o que é que significa uma área como Pina e Brasília Teimosa, que são as áreas que nós trabalhamos, uma com 40 mil habitantes, outra com 25 mil, são quase 100 mil pessoas vivendo em cubículos perto um do outro, com a unidade escolar fechada, com a merenda escolar sem existir, e sem existir principalmente a discussão do objetivo do projeto maior, que é a educação para eles. Então, você deixar de ter uma escola, você deixar de ter o contato com o seu professor, ou com alguém que, naquele momento, estava investindo no seu projeto de vida, é um transtorno. Então, a gente tem em cada shopping uma unidade do Instituto JCPM, ela funciona, nós antes de começarmos o trabalho, nós fizemos uma pesquisa com a Universidade Federal de Pernambuco e começávamos a nos perguntar onde é que nós iríamos trabalhar, com que contribuição a gente poderia dar para aquela comunidade em torno. Eu não trabalho com 70 mil pessoas, obviamente. Eu não consigo fazer isso, nem devo, porque eu não sou o poder público. Quem tem que ter escala é o poder público, nas políticas públicas nas quais ele deveria se preocupar. Nós somos uma unidade empresarial que temos que ter foco. Então, o nosso foco foi trabalhar com a juventude e descobrir com essa juventude o que é que poderia fazer com que o interesse dele fosse no seu projeto de vida. Então, nós trabalhamos com a juventude de 16 a 24 anos, da escola pública, da periferia da cidade do Recife, da periferia de Salvador, da periferia de Fortaleza e da periferia de Sergipe, de Aracaju. E esses jovens que trabalham conosco são jovens em que nós apenas mobilizamos para que eles definam conosco como é que eles querem melhorarem dos seus conhecimentos, se eles trazem a sua dificuldade, as suas deficiências
que não vou discutir aqui a qualidade do ensino público, mas ele traz as suas dificuldades e suas curiosidades também, e seus desejos de ter um conhecimento maior, e nós trabalhamos com eles cidadania, uma língua estrangeira, mundo digital, português, matemática, e fazemos uma discussão com ele sobre os seus desejos, o que é que mais preocupa, se ele quer fazer sua carreira universitária, que geralmente são os primeiros a se formarem nas suas famílias, ou se querem definir um projeto de empregabilidade. Então, trabalhamos nessas duas vertentes. O padrão do Grupo JCPM é um padrão de compreender que o que nós atuamos junto à comunidade não é porque nós somos melhores do que ou porque somos bonzinhos, é porque estamos fazendo aquilo que nos cabe dentro do papel social que o empresário deve exercer. Esse é o padrão de compreensão que nós temos dentro de toda a liderança do Grupo JCPM. Quando a gente chega com a pandemia, a gente também consegue enxergar que Recife, além da periferia, além das comunidades pobres, nós éramos pobres também de estarmos preparados para viver algo tão inusitado na vida das pessoas. Então, o grupo se associou a alguns empresários, começou a comprar respiradores para entregar aos hospitais de Recife. Essa foi uma ação mais estruturada do ponto de vista da saúde pública para a cidade como um todo. E depois nós compreendemos que esse jovem que trabalhava conosco, que a gente trabalha em torno de 2.000 jovens por ano no Instituto, ele também estava desassistido no que era mais importante na vida deles, era a sua subsistência, seu dia a dia. A sua família estava passando por problemas de desemprego, o pai ou a mãe que trabalhavam perdia, né, de uma hora para outra a sua possibilidade de desenvolvimento econômico, e aí a gente começou a ressignificar nosso trabalho, que era um trabalho de opção de vida, de projetos de vida, para ser um trabalho de chegar perto das necessidades básicas. E aí começamos a estabelecer a distribuição de cestas básicas, aí nesse caso a gente distribuía um cartão, começamos a trabalhar também com os mercadinhos locais para desenvolver a economia local, que também estava afetada, começamos a trabalhar com os taxistas dos shoppings que estavam parados, não tinham como sobreviver, então eles foram alvo da nossa... Os catadores, da cooperativa de catadores do shopping, porque o reciclado do shopping é trabalhado por duas cooperativas de catadores, e os barraqueiros de praia do Pina, que quem mora aqui em Recife sabe o quanto é uma área, né, densa do ponto de vista da cultura de subsistência daqueles que são mais pobres. Então, tivemos que ressignificar nosso trabalho, redirecionar nesse sentido, mas rapidamente tentamos voltar com uma criação de um fundo social em que a gente começou a apoiar os pequenos projetos de empreendedorismo local para que as pessoas retomassem a sua barraquinha de cachorro-quente, elas apresentavam o seu projeto, vinha para o Instituto e a gente começou a financiar esse retorno pós-pandemia. Então, basicamente foi por aí, a gente pode voltar a conversar. Maravilha. Obrigado, Lúcia. Parabéns aí pelas iniciativas. Acho que, mais uma vez, vocês também demonstraram a importância dessa flexibilidade, né? Ou seja, ter as ações mais estruturadas, mas no momento de crise, no momento emergencial, tiveram condições aí de fato de mudar o foco, né? E acho que você tocou bastante nessa questão do foco, independente da questão da pandemia, na qual vocês procuraram focar na formação desses jovens, né? Dentro de uma idade ainda de formação, e acho que isso é importante, né? Nós sabemos que quando as empresas procuram fazer esse tipo de atividade, você não tem como abraçar o mundo todo, né? Não dá para fazer tudo. Nós sabemos que os recursos são limitados, então acho que eles têm que ser usados realmente naquele projeto que, de fato, vocês acreditam e que estão mais alinhados no propósito da empresa e naquilo que vocês acreditam que, de fato, é mais estruturante para o futuro. Então, acho que esse é um caminho e depois a gente vai conseguir explorar um pouquinho mais isso. Então, vou aproveitar, Roberto, voltar a palavra para você. Eu acho que tanto a Tereza como a Lúcia trouxeram aí histórias bastante inspiradoras para a gente. E aí, o que eu queria te ouvir, a Tereza falou uma coisa que eu acho que é super importante, que parece que realmente todo mundo passou a falar de ESG, isso daí virou quase que uma moda, né? E aí o que eu te pergunto principalmente quando você transita pelos conselhos, pelas empresas, você acha que isso é mais um modismo
algo que veio realmente para ficar? Como é que você enxerga o apetite das empresas a fazerem de forma massificada algo como as nossas colegas de painel acabaram de comentar agora? Desculpa, Roberto, está no mudo. Está no mudo aí. Isso, maravilha. Ok. Eu acho que o fato de ter se atribuído uma sigla, né, ESG, para 3 movimentos que as empresas devem fazer, eu acho que é para facilitar também a classificação como o compromisso, é uma forma de comunicar. O mercado financeiro adotou um pouco isso, até para valorizar, criar índices de desembolso e todas essas coisas, mas a gente sabe que as ações sociais das empresas já existem há muito tempo. Eu acho que Tereza e Lúcia foram muito felizes em mostrar que isso já faz parte da cultura, principalmente para nós que vivemos num país de tantos contrastes. Mas é necessário até que isso possa ser uma forma de discutir, é uma forma de colocar o assunto em cima da mesa e talvez de ter uma discussão um pouco mais formal. Nos conselhos que eu participo, eu por acaso tive a sorte de trabalhar em empresas de primeira categoria desde o início da minha carreira, e todas elas sempre muito preocupadas com aquilo que a Lúcia falou, daquilo que é a sua responsabilidade social. Você tem que andar pelas regras, você não pode andar ao lado, você não pode ficar borderline, eu vou fazer o pequeno delito porque esse eu posso, o outro não posso. Quer dizer, nós temos que ser extremamente rigorosos, e graças a Deus eu consegui andar na minha carreira por empresas assim. Mas, na verdade, os problemas sociais exigem que não seja só isso que a empresa tem que fazer. Eles têm uma característica que eles são problemas de uma escala muito grande. Quando a gente fala do problema da educação no Brasil, não é um problema de 10 mil pessoas ou 100 mil, nós estamos falando de um problema de dezenas de milhões de pessoas, e isso se repete no mundo todo. Quando a gente fala de problemas de saúde, a mesma coisa. Então, a gente sabe que as empresas terão um papel muito importante a cumprir na medida em que a gente sente a dificuldade do governo de operar as coisas, de fazer com que as coisas aconteçam, de que as coisas aconteçam uniformemente. As empresas, então, admitem, então não há como não participar do desenvolvimento social, passando já pelas questões de ambiente, que talvez não seja o tema hoje, mas também é um problema muito sério que as empresas têm que se atacar, e o governance, como disse a Lúcia, é fundamental que as empresas tenham o maior rigor possível. Mas na questão social, eu vejo cada vez mais isso sendo assunto da pauta dos conselhos de administração e de planos específicos para aquilo. E muitas vezes usando formas até um pouco, que diria, do extremo de uma forma administrativa para poder estimular a questão social, como colocar indicadores de atingimento de índices sociais entre os indicadores que fazem parte da avaliação para remuneração variável. É uma forma de interessar mais as pessoas. Pode dizer, bom, mas isso, de certa forma, é uma movimentação, não é uma motivação, não é criar um espírito, não é criar uma cultura. Ok, mas se conseguir criar cultura a partir daí, por que não? Se conseguir envolver as pessoas daí, por que não? E o que eu tenho percebido é que as empresas que se envolvem mais com a questão social são as empresas que mais rapidamente conseguem ganhar um nível de eficiência muito grande, porque elas colocam os problemas para fora da empresa, e é muito difícil que você tenha áreas que possam ter dificuldade de relacionamento que não se encontrem no momento em que vão discutir um problema de ordem social. Aí as diferenças desaparecem. A gente sabe que nas empresas existem os conflitos saudáveis entre crédito e vendas, essas coisas todas, mas na hora de discutir a atuação da empresa na área social, isso é um elemento catalisador, é um elemento aglutinador das pessoas, e como eu disse, e acho que a Tereza também reforçou muito esse ponto, da criação de uma cultura que possa ser permanente, que possa ser ela um elemento estimulante do objeto social daquela empresa. Eu queria trazer um outro ponto que é ligado a essa questão da dimensão dos problemas sociais, que é a questão da tecnologia. E acho que a pandemia trouxe isso muito rapidamente para a gente. Empresas que talvez nunca tenham pensado que um dia fariam um uso intenso da tecnologia digital, num determinado momento se sentiram com essa necessidade, e a gente viu em alguns lugares redes de farmácia que em 15 dias colocaram um e-commerce no ar e passaram a atuar daquela forma. Então, por que eu estou falando da tecnologia? No outro dia, numa live com o Zé Guanais, ele dizia: 2 palavras não vão sair da cabeça das pessoas depois dessa pandemia, e essas palavras são saúde e tecnologia. Eu acrescentaria uma terceira, que eu espero que também não saia da cabeça das pessoas, que é a solidariedade, que é a preocupação com o social, já que a gente viu quanta solidariedade foi despertada nesse momento.
E quando a gente olha a dimensão dos problemas sociais, mas, por outro lado, a gente vê a capacidade que as empresas têm de resolver problemas mais sérios, com uma absorção intensa de tecnologia, por que não aplicar tecnologia na solução dos problemas sociais? Por acaso, eu estou no conselho de administração de uma empresa, talvez um dos maiores investidores mundiais no mundo da internet. A origem dessa empresa é Cape Town, na África do Sul, um país de contrastes, como nós sabemos, com um histórico de apartheid, com todas essas coisas. Nós hoje estamos em vários países do mundo, os maiores investimentos são feitos na China e na Índia, por acaso, países também muito contrastados. Então, é inevitável que grande parte da atividade empresarial seja na prestação de serviços, quando você está falando de empresas de internet, que, de certa forma, minorem essas questões sociais. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de transporte, mesmo que seja o transporte por bicicletas, como a gente está vendo no mundo digital, com essas coisas, mas responde a necessidades emergentes sociais de grande escala. Portanto, a absorção da tecnologia para isso pode dar uma potência às empresas que talvez não estivessem sendo consideradas, que elas, com um investimento relativamente menor, pode ter um impacto muito maior na vida das pessoas. Quando nós falamos hoje de educação online, né, nós vemos aqui, somos provas de quanto nós estamos aprendendo com essa oportunidade de nos expormos a esse tipo de debate. É possível abrir isso para milhões de pessoas. As redes hoje crescem. A Índia fez um acordo com o governo e lançou uma rede 4G para 100% dos seus municípios e aposta que isso será o grande elemento para a diminuição das disparidades, das diferenças sociais que eles têm no tempo. Eles que já têm uma preocupação muito grande com a educação, colocam 400 mil engenheiros por ano no mercado, poderão acelerar muito esses processos. E nós, por que não? Né? Nós temos regiões, acho que a Lúcia falou nisso, o Nordeste é uma região que apresenta contrastes, o Norte é uma região que apresenta contraste e apresenta uma densidade populacional extremamente baixa, que é muito difícil você agrupar um número de alunos suficientes para colocar numa sala de aula que justifique um professor. Nós temos que inovar, nós temos que buscar outra forma de fazer a ação social, pensando que ela tem que ser com escalas enormes, que o investimento não é abundante, mas que a gente consiga dar um retorno maior para esse investimento e talvez a absorção da tecnologia possa ser uma coisa para a gente pensar. Perfeito, Roberto. Muito bom, muito enriquecedora essa sua fala. Conheço bem essa empresa da África que você comenta. Nossa, já tive o prazer de no passado, ainda quando eu era auditor, de fazer auditoria dos investimentos que eles tinham aqui no Brasil. Muito bem sucedidos, por sinal, e de fato, até mesmo é interessante que nós estamos em contato com eles, que nos próprios investimentos que têm uma tecnologia embutida, e aí você acaba tendo outros aspectos sociais e ambientais, por exemplo, na questão de delivery de comida, aí você começa a discutir toda a questão social dos entregadores, de como você vai, vamos dizer assim, contribuir na formação. O aspecto da pandemia, nesse aspecto de delivery, trouxe um aumento enorme no volume de itens de plástico e de papelão que são produzidos, e essa empresa também já está buscando como tratar isso de uma maneira mais sustentável. Então, você percebe que a gente começa a ter vamos dizer, os assuntos vão se reciclando, né? E acho que a tecnologia, de fato, pode ser uma resposta muito importante para isso. Acho que é uma questão bacana que depois a gente pode continuar explorando aí nas perguntas dos nossos participantes, que senão a gente fica aqui conversando, porque o tema realmente é encantador. Aí eu vou aproveitar, Tereza, você acabou falando desse projeto da Várzea, e eu tenho que admitir que, por mais que eu já fui algumas vezes para o Recife, não conheço, né? Vou sempre como turista, então vou ter que admitir que não passei por esse bairro, mas imagino os desafios, né, pelo tamanho do bairro que você comentou. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse projeto, se você quiser falar, ou se você também quiser passar a palavra para a Roberta, fique à vontade para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o projeto que vocês fazem lá. Tá, eu vou pedir à Roberta, minha sobrinha, que ela faça a apresentação do projeto, mas queria só dizer, Maurício, que esse projeto que começou assim com uma ação assistencialista, né, diferente do que nós sempre pretendemos fazer, porque a gente não tinha esse viés, no pilar da gente era a educação através da mata, e a gente não... Isso foi uma coisa meio que a responsabilidade social nos chamou a fazer isso, mas, para nossa surpresa, ela vai poder dar o depoimento aí, a gente foi convocado por alguns parceiros no meio do caminho a fazer um trabalho de empreendedorismo, que é o que a gente sabe fazer e faz a vida inteira,
para os micro e pequenos empresários, que são muitos na Várzea. E aí a gente descobriu um universo que a gente não conhecia, muito interessante, que ela vai contar aí um pouquinho a história. Perfeito. Roberta, por favor. Obrigada, Maurício. Então, vou falar um pouquinho do Juntos pela Várzea, que surgiu realmente da necessidade de agir. A gente teve que deixar estacionado lá os planos, o que a gente estava estruturando e colocar a mão na massa. E, inicialmente, o que a gente precisava era fornecer o que a comunidade estava precisando. O nosso grande desafio, inicialmente, foi fazer esse mapeamento, né? A Várzea, como a Tereza falou, um bairro enorme, e a gente precisava entender quem eram realmente os mais vulneráveis, quem estava precisando mais. Então, a gente fez uma parceria que foi importantíssima com a ONG local, a ONG Mais Social, e através de agentes de saúde da comunidade, a gente fez esse mapeamento, não só de quem mais precisava, mas do que essas pessoas precisavam. Porque, a princípio, a gente imaginava que ia distribuir cestas básicas com material de limpeza, de higiene, mas a gente começou a entender que tinha certos pontos de algumas comunidades que não tinham água. A água, o abastecimento era super escasso, chegava a 15 dias sem abastecimento em alguns locais. Então, a gente precisou entender tudo isso, e aí foi quando a gente resolveu fazer esse fornecimento de caminhão-pipa para atuar nessas localidades. Estamos fazendo isso até hoje, tanto as cestas básicas como esse abastecimento de água está sendo feito desde março até dezembro, é o nosso plano. Então, assim, foram surgindo demandas que a gente não imaginava através desse mapeamento, né? E a gente também fez algumas coisas já de início para movimentar a economia local. Por exemplo, as cestas básicas eram feitas com itens dos mercadinhos locais, o que logisticamente era muito complicado, mas assim, a gente procurou fazer de forma que pudesse realmente movimentar ao máximo aquele comércio que não estava funcionando. E aí, no meio desse processo, um fornecedor, nosso parceiro, provocou a Lefio, né, que é de uma empresa de estratégia digital, acho que vocês conhecem, porque vocês não fazem alguma coisa para desenvolver, alguma mentoria digital para esse pessoal que está parado, está sem conseguir vender isso, padaria, supermercado, todo tipo de comércio, cabeleireiro, e a gente fez esse primeiro trabalho voltado para o apoio aos pequenos micro negócios do bairro, e fez essa mentoria digital. Foram 3 turmas de mentoria, e foi uma coisa assim, super gratificante, super transformadora. A gente não imaginava que em tão pouco tempo ia ter uma transformação assim, no mindset das pessoas, não só neles digitalmente, mas assim, na forma deles pensarem, no ânimo. E a gente também entendeu que a gente precisava se aprofundar mais, porque a questão digital era só a superfície, mas existia toda uma necessidade de reestruturar os negócios e enfim, de se preparar para uma retomada. E foi quando a gente procurou o Sebrae e fizemos juntos um programa de consultoria a esses negócios do bairro, que é o que está acontecendo agora, um programa mais amplo, e um programa que tem esse foco nas ações para retomada, na formalização dessas empresas, muitas não são formalizadas. A gente está fazendo também um programa de empreendedorismo para mulheres empreendedoras do bairro e para jovens. Então, a gente já está pensando nessa economia se levantando novamente. E eu vi até que a Adriana está aqui também, né? Adriana Corte Real. Uhum. Estamos juntos aí nesse programa. Citar, viu, Roberta? Só interromper, né? Citar, a Adriana está aqui, Sebrae representado em de mulher. Então, quem achar a ideia interessante, conte com a Adriana para replicar esse modelo, porque eu achei incrível. Mas só interrompendo, Adriana, obrigada por você estar aqui com a gente e apoiando, sem dúvida, algum esse projeto. E eu acho que assim, a gente tem tido muitos aprendizados, né? Assim, essa questão da gente dar o primeiro passo. A gente foi obrigado a dar o primeiro passo, isso foi muito importante. E a gente aprender fazendo. A gente teve que realmente aprender, entender o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo certo, a gente mudar o rumo das coisas e reestruturar de uma forma muito rápida, porque não tinha muito tempo assim para pensar, era corrigir a rota e colocar em ação. Aprendemos também que, em loco, a gente viu muitas coisas que a gente não via nos diagnósticos que a gente tinha feito anteriormente.
E isso muito importante para a gente ser mais assertivo nas ações. E as parcerias, que são fundamentais, né? A gente não pode querer reinventar a roda, a gente tem que realmente estar junto com quem já está fazendo, com quem está perto da comunidade. Isso foi, assim, essencial. E uma coisa que, para finalizar, assim, eu queria falar é que quando você começa, novos parceiros começam a chegar perto. E isso é muito, muito bom. Você nunca sabe exatamente, você sabe, você vai, mas você não sabe exatamente onde você vai parar. E esses parceiros vão chegando e vão agregando, e acaba que o seu projeto, que inicialmente você vislumbrou, se transforma numa coisa muito mais potente. Então, toda essa pandemia para a gente tem mostrado muitos aprendizados. E o programa Juntos pela Vaz é um programa que a gente não pretende parar, pretende continuar, ir além de pandemia e seguir. Legal, Roberta. Parabéns pelo trabalho e começando pelo final do que você disse, acho que você disse uma grande verdade. Esse tipo de iniciativa acaba atraindo vamos dizer assim, uma quantidade enorme de pessoas que querem ajudar e muitas vezes não sabem como. E alguém tem que começar. E quando alguém começa, as outras pessoas vão meio que seguindo, né? Acho que isso é muito bacana e muito gratificante. Eu vou, então, passar aqui para a última pergunta para a Lúcia. Antes de perguntar para a Lúcia, até falar que a Roberta quer falar alguma coisinha, estava me chamando a atenção. Desculpa, Roberta. Rapidinho, só que a gente está passando do horário, a gente tem, só para a gente cuidar desse tempo, para a gente abrir para a audiência, a gente tem mais 5 minutinhos para terminar esse final de debate, tá, Maurício? Só para a gente... Maravilha. Então, nós vamos para a última pergunta da Lúcia, e aproveito, Roberta, para falar para as pessoas que já podem também colocar as perguntas no chat, né? Quem quiser também fazer as contribuições, como já é tradição. A Roberta fez uma propaganda do grupo para o Roberto, então vocês não podem decepcioná-las, né, Roberta? Então, eu vou perguntar à Lúcia, considerando tudo isso que a gente já ouviu, da necessidade desses projetos serem de duas coisas, na verdade. A necessidade desses projetos serem de longo prazo, né? Como é que vocês cuidam disso no grupo? E uma outra curiosidade que eu tenho é o seguinte, vocês conseguem fazer algum tipo de ação casada com o poder público? Existe a possibilidade, né, dessas iniciativas do grupo de vocês serem conjugadas com iniciativas do governo, até mesmo considerando o tamanho das necessidades que o Roberto comentava? Então, eu gostaria que você comentasse esses dois aspectos, ou seja, as ações de longo prazo e se vocês conseguem incorporar atividades do governo junto com vocês. Ok. Antes de começar, eu queria só acrescentar as palavras-chave que Roberto colocou aqui. Reinventar, Roberto. Acho que a periferia nunca reinventou tanto. As lições que a periferia deu à sociedade como um todo, ao empresariado, fora a palavra solidariedade, que essa foi a palavra mais importante, porque pegou os grandes empresários e pegou aquela pessoa mais humilde que praticava solidariedade no sentido mais amplo da palavra. Nós tivemos o exemplo de um jovem que, quando foi pegar o cartão da cesta dele, ele disse, não, o meu vizinho está precisando mais do que eu. Então, isso é indescritível, né? Alguém se sensibilizar e ser honesto o suficiente para compartilhar um momento de dificuldade. Então, a periferia nos dá uma lição diária sobre como se reinventar, de fazer do seu negócio que não existe mais algo de diferente, da dificuldade que o mundo colocou para ele e conseguir sobreviver minimamente com dignidade. Então, acho que é uma palavra super importante também para a gente colocar na mesa. As nossas ações, sim, são pensadas a longo prazo, porque a juventude é o futuro do país, né? Se a gente não aposta no jovem de agora, se a gente não aposta na trajetória desse jovem, ou no projeto de vida que ele compartilha conosco, que nós apoiamos, eu acho que o que nós somos indutores de oportunidade. Nós não fazemos nada para a periferia, a gente trabalha com a indução de oportunidade. Então, a oportunidade é você que define para a sua vida o que é que você quer fazer. Se você quer ser um médico, se quer ser um advogado, se você quer ser caixa de uma loja no shopping porque sua família hoje está precisando. Então, essa é uma definição que a gente respeita muito, que venha
do núcleo familiar, né? Da família desse jovem, de como ele define o seu projeto socioeconômico. Eu não posso dizer a um jovem que a família está com todo mundo desempregado, que ele vá fazer o Enem que a gente dá todo ano para ele passar numa universidade. A gente faz um esforço enorme para que ele fique na escola pública. Nós trabalhamos, sim, com os governos no sentido de apoiar as unidades educacionais nos quais o jovem trabalha. Nós não trabalhamos com nenhum governo, nenhum fundo público, porque nós somos autores de nossos projetos e a gente tem medo de que esse fundo público venha comprometer a nossa disposição e o nosso investimento. Então, também uma cultura da empresa, do grupo, não só no Instituto, mas na Fundação, em que nós não fazemos nenhum convênio, nenhuma parceria de fundo público para entrada nos nossos investimentos sociais. Nós trabalhamos, sim, no entendimento de projetos que são importantes, se a gente puder apoiar, se for iniciativa nossa, para o poder público, sim. E a educação, a gente está falando de uma base que não tem mais cara, ela não é só do poder público, né? Ela é do empresário, ela é das grandes fundações, a gente tem exemplos no Brasil fantásticos, fabulosos, de que o empresariado, quando assumiu trabalhar a qualificação da educação para o público no qual ele estava se dedicando, a gente tem um nível de excelência assim, espetacular. Então, a educação, sim, tem a ver com a política pública básica, ela é importante para o país, ela é obrigação do poder público de qualidade. As fundações e as estruturas empresariais não poderão nunca substituir e nem devem substituir a exigência da qualidade da escola pública, porque ela é de massa, ela tem uma quantidade enorme de uma dívida com o país histórica, e a nossa intervenção serve, sim, para ser modelo a ser seguido e a ser exigido para que as políticas públicas cheguem ao mesmo patamar do que é oferecido hoje pela iniciativa privada. Perfeito, Lúcia. Muito obrigado aí pelas complementações. Eu vou passar agora para a Roberta, senão ela puxa minha orelha, que a gente atrasou um pouquinho, e aí a Roberta vai abrir para o público, né, Roberta? Vou abrir, mas antes disso, hoje eu tive uma grata surpresa. Sempre fala, né, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu falo, do lado de um grande homem tem uma grande mulher, que é a esposa de Roberto, que é a Magda de Castro Kiel, que é vice-presidente para a América Latina do Grupo Accor, da área jurídica, Risk Compliance. Prazer, Magda. E ele contou que você fez uma ação incrível na Accor nessa pandemia. Se você puder relatar rapidinho e a gente seguir aqui para as perguntas da audiência, eu te agradeço. Um prazer enorme, Magda. O prazer é meu, muito prazer estar com vocês. Eu faço parte da Lead Mulher São Paulo e agora estar com vocês, é incrível conhecê-las. Então, o que nós fizemos lá? A gente, com uma empresa internacional, a gente tem uma área de diversidade e inclusão, enfim, tem tudo isso bem estabelecido. Mas quando surgiu a pandemia, nós percebemos que, principalmente o nosso programa de diversidade, que é o RISE, a gente percebeu que o nível de violência doméstica tinha aumentado absurdamente. E nós ficamos muito preocupados com isso, né? Porque todas as mulheres confinadas e sofrendo violência doméstica. Então, o que nós podemos fazer para ajudar, né, a mitigar esse problema? E foi aí que a gente teve a ideia de lançar o que a gente chama do programa Acolhe, que, em essência, é o acolhimento das vítimas de mulheres e meninas e seus filhos, né, nos nossos hotéis, né? Então, as vítimas de violência doméstica, elas são hospedadas nos nossos hotéis. Nós temos mais de 300 hotéis participando desse programa. Estamos oferecendo mais de 5.000 diárias, pensão completa, café, almoço e jantar para as mulheres e seus filhos. Então, essa foi realmente uma iniciativa que a gente lançou e que, assim, para nós foi muito gratificante, né? Não estava também mapeada no nosso escopo, né? Não era, mas aí a gente viu essa oportunidade e é isso que está acontecendo agora. E a gente fez isso também dentro do âmbito de um fundo, que é um fundo que a gente criou, um fundo social, que criamos agora na pandemia também, justamente para a proteção da mulher e meninas vítimas de violência doméstica. E esse fundo a gente criou junto com o Instituto Avon. Então, a gente fez uma parceria, né?
E dentro desse fundo, além do programa Acolhe, que eu mencionei para vocês, a gente tem uma série de outras atividades, outras ações que versam sobre a proteção da mulher vítima de violência doméstica. E eu posso passar depois informações, mais detalhes para vocês. Inclusive, porque a gente está buscando um parceiro institucional, uma entidade, para a gente poder ajudar no Pernambuco, que a gente não tem ainda. Conte com a gente, Magda. Depois o Roberto passa o meu contato para você. Vai ser um prazer a gente poder estar nessa cadeia, viu? De ajuda nesse processo. Muito obrigada por suas colocações. E eu queria passar a palavra à Flávia Reis. Flávia é sócia do Escritório Pires Advogados, é uma advogada ambientalista, atuante aí nas práticas do ESG, já há bastante tempo, né, Flavinha? Então, está com você a palavra, amiga. Obrigada, Roberta. Boa noite, gente. Mais um evento maravilhoso, parabéns. E eu queria aqui, talvez, puxar um depoimento de vocês, né, para incentivar outras empresas que ainda não se engajaram efetivamente com responsabilidade social. Porque eu acredito que muitos empreendedores e muitas empresas fazem filantropia ou fazem caridade, que tem todo o mérito. Mas no momento que você institucionaliza isso, né, e que vira responsabilidade social, isso ganha toda uma nova dimensão. Por exemplo, quando Tereza mencionou que eles tiveram que fazer uma mudança radical de foco, né, com o começo da pandemia, e fazer uma ação ainda que assistencialista, mas se isso não tivesse institucionalizado, organizado enquanto empresa, provavelmente não fosse possível fazer isso, ou talvez não fosse possível fazer nessa dimensão, né? Então, a institucionalização da responsabilidade social é fundamental, e muitas empresas ainda não deram esse passo, né, de institucionalizar isso. E isso é um ganho não só de consumo, por exemplo, com esse exemplo da Rede Accor, isso aqueceu meu coração. Eu certamente vou priorizar a Accor para qualquer hospedagem minha. Isso fideliza o público, né? A gente passa realmente a admirar aquela empresa que tem uma ação consistente de responsabilidade social e também de simpatizar com aquelas que a gente vê as notícias mais absurdas, como a gente vê muitas vezes. E, por outro lado, a gente também sente que internamente existe um orgulho do empregado, né? Ele se apropria daquelas ações também e ele se sente admirado, inclusive, por quem o vê de fora, né? De fazer parte daquela instituição. Então, eu queria que Lúcia, ou Tereza, ou Roberto, se vocês tiverem, né, essa percepção também, se vocês sentirem, né, que dentro da empresa de vocês sentem os empregados mais empoderados, ou mais fidelizados, ou sentiram alguma repercussão nos clientes, seria bacana se vocês pudessem partilhar isso com a gente, até para dar aquele empurrãozinho para as empresas que ainda não resolveram tomar isso, né, a responsabilidade social, como parte do seu empreendedorismo mesmo. Roberto, quer começar? Vou pedir 2 minutinhos para cada um, para a gente poder não atrasar no evento. Olha, Roberto... Magda, agora é Roberto / Magda, viu? Os dois foram... Bom, o Roberto, eu ainda sou do tempo do Ladies First, né? Mas hoje você está me dando a palavra. Você é minoria, eu sou a favor das minorias, Roberto. Então, minoria na frente, por favor. Tá bom. Mas, olha, eu acho que essa é uma questão muito importante, a questão de por onde a gente começa, né? A empresa, às vezes, tem uma ambição muito grande, como é que eu me lanço na atividade social, mas eu acho que a Flávia foi muito feliz, porque ela disse como é que a gente pode fazer para engajar os nossos próprios colaboradores. Eu acho que começa por aí. Eu acho que... eu me lembro uma vez ter tido um encontro muito longo com o José Júnior, que é do AfroReg, no Rio de Janeiro, que faz um trabalho social muito difícil, que é de tentar estabelecer a paz entre quadrilhas traficantes no Rio de Janeiro, essas coisas todas. Ele me disse, Roberto, se você quer começar você mesmo a fazer um trabalho de ajudar alguém, começa perguntando quem trabalha na sua casa se ela está com alguma necessidade grave. E eu me surpreendi de ver como tinha e como eu podia ajudar. Então, às vezes, começar com quem está perto da gente é a melhor maneira. Dentro da nossa empresa, a gente vai encontrar pessoas que podem estar com algum tipo de dificuldade, como essa que a Magda citou, de pessoas que trabalham na nossa empresa que passam por problemas de violência doméstica. Então, a gente vai encontrar com muita facilidade a oportunidade de começar a trabalhar. E o engajamento dos funcionários, e aí é mais um depoimento do que qualquer outra coisa, poucas vezes eu vi alguma coisa com uma força tão grande para melhorar a empresa, o seu ambiente,
mas não só para a atividade social, mas para os próprios negócios. As empresas se tornam mais solidárias entre elas, as pessoas se tornam mais colaborativas entre elas. Então, eu acho que o início dentro da própria empresa, procurando identificar, será que nós não temos pessoas para ajudar dentro da nossa empresa e fazer os primeiros atos e que eles sejam comunicados, e a comunicação tem um poder fantástico. De nada adianta a gente comunicar as coisas para fora se dentro de casa a gente não faz. Então, e aquela história de uma vez que a gente fala, bom, mas dentro de casa eu estou com tudo bastante arrumado, meus colaboradores satisfeitos, famílias equilibradas e tudo isso, e os meus fornecedores? E os meus parceiros de negócio? E você tentar criar a sua rede em torno de você. Eu tive a sorte de presidir a Natura durante algum tempo, uma empresa talvez seja uma das empresas, ela sempre foi nesses concursos uma das empresas mais admiradas do Brasil, porque aquilo é da essência da Natura, é da essência dos seus fundadores. O compromisso com a sustentabilidade ambiental é muito forte, mas o compromisso com a sustentabilidade social também. A Natura hoje, depois da incorporação da Avon, tem 4 milhões de consultoras em vários países do mundo. Essas pessoas são o reflexo de todos os estratos da sociedade, com todas as dificuldades que você pode imaginar. Então, ela tem um compromisso muito forte de, através da atividade empresarial, melhorar a vida daquelas pessoas, né? Então, e eu acho que outras empresas, se procurarem, vão achar a mesma oportunidade. E mesmo aquelas empresas que acham, eu não tenho tamanho suficiente para fazer uma fundação ou um instituto, ou ter um programa organizado, quantos exemplos nós vimos hoje de identificar oportunidades ou de identificar necessidades que não existiam antes da pandemia e que exigiram uma reação muito rápida da empresa. Acho que a Lúcia deu 3 ou 4 exemplos de coisas que nem imaginava que teria sido necessário fazer, mas que fizeram imediatamente, simplesmente porque tomaram conhecimento da realidade. Então, eu acho que talvez o primeiro passo seja esse, a empresa ter uma boa noção de qual é o que existe de questões humanas na sua atividade empresarial, seja com seus colaboradores, seja com seus parceiros de negócio, com seus fornecedores e todos os outros. Achei muito interessante quando a Tereza colocou que as ações começaram em torno da geografia onde eles sempre viveram, onde eles atuaram, né? Estavam lá presentes e as pessoas no seu entorno tendo necessidades, e ali, se cada um fizer isso na sua região, a gente provavelmente vai ter resultados naquela escala que é necessária que se tenha, né? Desculpe se falei demais, mas o assunto é apaixonante sempre. Obrigada, Roberto. Magda, não sei se você quer falar algo sobre isso. Não, com relação a essa experiência que a gente teve, foi incrível, porque a gente mobilizou a empresa toda para fazer isso. Então, foi super natural. Todo mundo queria ajudar. A reunião era 7 horas da manhã, estava todo mundo lá, ninguém faltava. Então, assim, eles se engajaram de uma forma incrível, reformularam todos os processos operacionais, fizeram parcerias com lavanderias para poder lavar as roupas das mulheres, enfim, de milhões, para todo mundo se ofereceu para ajudar. Então, realmente, a capacidade de mobilizar os colaboradores da empresa é muito grande quando você lança um projeto assim. Obrigada, Magda. Tereza? Depois... Não, isso que Magda falou, eu acho que foi muito presente, né, nesse momento que a gente viveu e mobilizou. Eu não sei se eu saí aqui, desapareceu alguma coisa aqui. Não, você está aqui. Estou ouvindo bem. Mobilizou muita gente, né? E isso foi... a gente sempre teve um colaborador muito engajado nas ações sociais da gente, às vezes até com iniciativas deles. Flávia, bom lhe ver, viu? Faz tempo. Obrigada, Tereza. A gente sempre teve um colaborador muito engajado, mas nesse momento aí, como a Magda descreveu, estava todo mundo muito sensibilizado, né? E essas ações todas, eu acho que trouxe muita liga. Todo mundo queria participar da empresa, a gente fez uma ação, inclusive, que era só para os colaboradores. Cada R$1 que eles doassem, a empresa doaria 5, tudo isso para gerar fundos lá para a continuidade das cestas básicas. E tem um depoimento muito, assim, que eu fiquei muito sensibilizada, Flávia, que a gente tem um diretor financeiro que está num momento assim, ele é super tomado, ele é o líder do nosso planejamento estratégico que vem acontecendo esse ano. A gente não parou por conta da pandemia, ao contrário, né? A gente intensificou nosso planejamento estratégico e ele está super demandado, como todos os diretores do grupo e presidentes dos negócios, super demandado, né? Todos eles.
me mandaram uma fotografia dele distribuindo cestas básicas no dia que a gente distribui lá para a comunidade da Várzea. E eu mandei uma mensagem para ele, muito emocionada, de onde é que ele tinha arrumado tempo para sair de todas as atividades que ele estava fazendo para ir lá distribuir a cesta. Então, isso dá, assim, um sentido de união e de orgulho muito grande para o colaborador, e ele se move, não é porque você pede, é porque todo mundo se move junto, né? E é muito legal isso. Obrigada, Tereza. Lúcia, eu vou pedir só que a gente seja um pouco mais concisa, a gente tem mais 2 perguntas e 15 minutinhos para encerrar o evento. Mas era importante ter o Rafael aqui. Cadê o Rafa? Tá aí, não deixa, você depois dar seu testemunho, viu, Rafael? Rafael faz parte de um comitê que a gente tem de liderança, né? Que é o comitê social, em que, para a gente aprovar os recursos para o outro ano, a gente tem que negociar com ele. Então, essa presença de Rafael, para mim, é super importante, porque ele é super parceiro e ele não me deixa mentir, né? Porque é o diretor que está lá discutindo comigo na negociação. Mas, olha, uma coisa que foi super importante, Flávia, para a gente envolver os colaboradores é que toda a integração de qualquer pessoa que vai entrar no grupo JCPM, ou no shopping, ou no próprio holding, a integração é feita no Instituto JCPM. Eles vão para lá, primeiro eles conhecem o projeto social do grupo, a fundação e o instituto, para depois eles saberem o que é que eles vão fazer nesse grupo. Isso foi super importante para a empresa, porque você que já está lá e que já está no ritmo, que já conhece, que sabe como a existência do trabalho é uma coisa, a outra é a pessoa que está chegando agora, que foi contratado no dia 10 de agosto. Ele tem que ir para o Instituto, ele conhece a área social, ele conhece qual é o projeto social desse grupo, para depois ele entrar na empresa. Isso é uma fórmula que é muito legal e tem dado muito certo, porque nivela todo mundo. A segunda é que a gente não pode praticar ação social fora do grupo sem fazer com os colaboradores. Então, por exemplo, para a graduação de um colaborador que ganha até R$ 2.400, a gente financia 90% da faculdade dele. O grupo financia 90% porque o nosso objetivo é que todos os colaboradores tenham a oportunidade de ter o seu ensino superior. Então, tem algumas ações que nós fazemos com o próprio colaborador para que ele sim seja inserido na mensagem e no nosso compromisso. Isso que eu estava dizendo para vocês. Eu sou pessoa, eu coordeno a área social, mas se qualquer colaborador sabe a existência do Instituto, da Fundação, o que é que faz o Instituto, o que faz a Fundação, até porque diversos colegas de trabalho deles, hoje, no grupo, na área de Rafael, é a área que tem o maior número, são jovens, nossos vizinhos. Porque a gente ficava perguntando assim, se eu fosse um morador de Brasília Teimosa e do Pina, que é vizinho do escritório, que tem um super prédio ali, e você fosse perguntar, o que é que você espera desse grupo aí? Acho que o cara ia responder, eu discutia isso com o seu João Carlos, eu quero um emprego lá. Porque se o cara que mora longe trabalha ali, por que não eu, que moro aqui perto? Então, hoje a gente tem um quantitativo muito grande de funcionários do entorno, tanto na road quanto no shopping, que são os nossos vizinhos. Então, eles têm prioridade. Muito bem, Lúcia. Obrigada a todos pelas respostas. Obrigada, Flavinha. Obrigada, Lúcia. Eu passo a palavra agora para a Karen, que quer direcionar. A Karen é acionista do Grupo Baumgart, esteve com a gente aí como painelista no painel anterior. Sei que é fã de Roberto. Então, escolhe aí o Roberto para fazer a pergunta. Karen, por favor. Roberto, acho que, bom, agora menos tímida, né? É o seguinte, bom, acho que faz uns 15 anos que a gente não deve se ver mais, mas é o seguinte, eu queria saber, assim, uma pergunta pensando dentro dos conselhos de administração, né? Você comentou que o assunto social, por exemplo, né, o socioambiental, ele está entrando na pauta do conselho, né? E uma maneira de você garantir isso às vezes não, você atrelando um bônus, né? Ali no contrato de gestão da pessoa. O que eu percebi, assim, né, ao longo desses anos, e eu tive a oportunidade de visitar algumas empresas que têm os seus institutos, que o social ele fica muito longe, né, da estratégia, e muitas vezes, assim, isso aconteceu, né, eu vivenciei isso, ele fica dentro de uma sala, né, normalmente é uma pessoa que cuida do investimento social, sozinha ali, assinando cheque, às vezes tem o subcrédito do BNDES, enfim, está fazendo o seu papel social,
Mas o que acontece, assim, tem às vezes um diretor mais empolgado, às vezes a família, né, que é socialmente responsável, ativista. Mas o que eu percebo, assim, indo para o conselho, né, é que a gente precisa de mais conselheiros de impacto, né? Esse conceito, assim, preocupados mesmo com o impacto, e aí de todos, né, social, ambiental, qualquer que seja. E a gente falou, né, no último encontro do LEAD, um pouquinho da sustentabilidade, né, o termo mais amplo, que ela precisa estar no planejamento estratégico, né, para as coisas realmente funcionarem. Então, assim, eu queria te escutar um pouco mais, assim, quais dicas você daria para esses conselheiros? A gente ouviu o Marcelo, né, que é CFO da Suzano, que eu achei super interessante. Ele é CFO e conselheiro ao mesmo tempo, né? E normalmente o CFO, a primeira coisa que ele vai cortar é o social, né, a sustentabilidade, cortar custo. Então, assim, quais dicas você daria para esses conselheiros? Como é que a gente muda o mindset desses conselheiros agora, né? Eu acho que com essa pauta de ASG, agora pós-pandemia, acho que é importante você falar, né, para esses cada vez mais, porque você pode influenciar, né, com a sua fala, toda a sua experiência, outros conselheiros. Queria ouvir um pouquinho você. Cara, eu acho que tem vários aspectos que podem ser tratados, né? Em primeiro lugar, eu acho que é inevitável que a gente se refira um pouco à pandemia, mas eu acho que ela, pela primeira vez, mostrou para muitos dos empresários o que é você ter uma atividade econômica quase que parada, né? Você não ter compradores para os seus produtos, ou usuários para os seus serviços, ou você até não ter colaboradores disponíveis para exercer atividade econômica. Então, esse é um caso crítico que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, mas se a gente pensar que nós somos responsáveis por manter a sociedade de maneira geral, com todos os bilhões de habitantes que nós temos, e que manter essa sociedade com um crescimento saudável, com saúde, com educação e tudo isso, se a gente conseguir incorporar isso, a gente fala assim, bom, pelo menos eu vou fazer a minha parte individualmente. Mas você tocou num outro... Primeiro, a empresa tem que pensar isso, que ela tem esse poder, e eu acho que ela tem esse poder. Agora há pouco eu me referi à tecnologia. A tecnologia é um alavancador de escala, você pode fazer muito mais do que aquilo que você poderia fazer antes, seja de educação, seja de saúde, tudo aquilo que você quiser fazer como atividade social. Mas você falou da questão da composição dos conselhos de administração. E aí entra naquele assunto do governance. Cada vez mais você vê as empresas sendo solicitadas a ter diversidade no conselho de administração, né? E eu, por acaso, mais uma vez, tenho a sorte de participar de conselhos de administração que são bastante diversos. Eu acho, assim como quando eu tive a possibilidade de compor equipes diretivas de empresas, das empresas que eu tive o prazer de dirigir, eu sempre quis ter uma equipe muito diversa, composta de vários segmentos. E ter mulheres no conselho de administração é fundamental. A mulher tem uma visão social e tem uma expressão sobre a visão social que é muito mais legítima, que é muito mais clara e que é muito mais exigente, que é muito mais contundente do que o homem, que muitas vezes se sente como obrigado a questões como essa, a eficiência, a produção do resultado, o corte de custos, essas coisas todas. Esses são os assuntos prioritários. Não é muito frequente ainda, mas, e portanto tem que ser um pouco forçado. Eu acho que a questão da composição dos conselhos de administração é extremamente importante. Eu me referi à empresa que eu sou conselheiro já há 8 anos, que tem sede na África do Sul, hoje nós temos uma sede em Amsterdã também, mas nós somos um conselho de administração com negros, com mulheres, com pessoas de todas as origens, indianos, chineses, e com uma diversidade extrema. Na África do Sul, é uma lei você incorporar pessoas negras nos seus conselhos de administração e nas suas diretorias. Existem proporções que têm que ser observadas. É como a gente fala, não, mas sistemas de cota não resolve. É uma maneira de começar. Quer queira ou quer não, em alguns momentos a gente tem que ter a coragem de tomar algumas decisões, sem saber muito bem como é que isso vai funcionar, mas tem que quebrar paradigmas, tá? Então, e acho que os casos que eu vi de empresas que se dispuseram a criar uma nova pauta a partir da incorporação de pessoas que têm essa visão social, que têm uma visão de sustentabilidade, eu não conheço nenhum caso de fracasso, tá? Mas é verdade que é muito mais fácil você mudar um conselho de administração do que mudar a cabeça de cada conselheiro que já está lá. Embora espero profundamente
que a pandemia tenha deixado algum aprendizado para a gente, e que a palavra solidariedade, preocupação com o outro, e eu acredito profundamente, acho que fui muito feliz na minha carreira por causa disso, eu aprendi que virtude e interesse convergem. Faça a coisa certa, ajude a sociedade, ajude quem precisa. Através da atividade empresarial, o resultado aparece. Obrigada, Roberto, por sua colocação. Karen, por sua pergunta. Eu só queria aqui registrar a presença de Daniele Mendonça, que é acionista do Grupo JCPM, e que isso não é, isso vai para todos os irmãos. O pai dela, o Dr. Eduardo Paz Mendonça, tem junto com Dani aí uma iniciativa que é a Casa Sorri, que trabalha, né, no apoio, uma casa de apoio a crianças portadoras de fissuras lábio-palatais. Muito bacana, então queria só aqui fazer essa referência a Dani. E aí a gente realmente está indo para o finalmente, já são 8h25, eu queria passar a palavra aqui para a Adriana, e Adriana, não sei se você vai fazer uma pergunta, mas eu queria que você falasse, a Adriana está aqui, deixa eu só ver, Adriana? Estou aqui, Roberta. Pronto, joia. E que você falasse rapidamente só, porque eu quero o Sebrae junto, apoiando aqui, eu acho esse trabalho da Vase incrível, como é que você pode apoiar as empresárias a olhar no seu entorno, porque muitas vezes, eu queria aqui fazer só um registro, a gente acha que responsabilidade social, responsabilidade ambiental é coisa para gente grande, né? E que é muito para mim, né? Então, eu não tenho tamanho, eu não tenho fundo, eu não tenho instituto, como é que eu faço? Eu acho que a gente já falou aqui, olha no teu entorno, comece na tua pequena empresa, que é a tua casa, olha o teu funcionário doméstico, olha os funcionários da tua empresa, e você começa, né? E Teca falou isso muito bem, começa, depois tu organiza, né? Quem não conseguir começar organizado. E eu acho que o Sebrae é um que pode organizar, né, Adriana? Então, se você puder falar aí rapidinho, não sei se você quer fazer uma pergunta, a gente tem 4 minutinhos para terminar. Tá, joia, Roberta. Não, uma fala só, boa noite, obrigada aí pela oportunidade. Entrei atrasada, eu estava num outro evento aqui do Sebrae, mas peguei aqui Lúcia falando, terminando a apresentação aqui da atuação do Instituto JCPM, né, o qual a gente tem uma admiração profunda, né, Lúcia? Muitos trabalhos já em parceria com o Sebrae, né, e, claro, sempre com a expectativa de continuidade. Também ouvi Roberta aqui, fique empolgada aí, Tereza, Roberta, vi Paulina também aí, que está conosco. Muito legal a gente construir essa iniciativa de intervenção no bairro da Várzea, né, o Juntos pela Várzea. Então, está sendo uma excelente iniciativa, né? Para a gente está sendo, na verdade, o Sebrae está exercendo o seu papel de chegando nesse território e fazendo a promoção do ambiente de negócio, e aí, obviamente, trazendo e dando o tamanho da relevância que aquilo tem para a geração de renda no território, isso é importante dizer. Então, obviamente, a gente escolheu um grupo menor para a gente fazer um piloto, como a Roberta bem falou, né, mas a gente já vê uma possibilidade grande aí de estar, na verdade, escalando o nosso atendimento no bairro. E, Roberta, também dizer que eu acho que a gente pode, sim, marcar uma outra oportunidade e também a gente apresentar para vocês, principalmente para as grandes empresas, que a gente tem uma solução que é o encadeamento produtivo, onde, na verdade, o Sebrae faz todo esse trabalho de conexão dos pequenos negócios para o fornecimento da grande empresa. E a gente está falando de responsabilidade social. Isso é responsabilidade social. Porque, na verdade, os pequenos negócios é que empregam, na verdade, eles representam 99% das empresas do Brasil, são pequenos negócios. Eles empregam metade da mão de obra formal. Ou seja, a gente sabe que o pequeno negócio é um grande agente de transformação da localidade, né? Ou seja, do território. Então, ter esse olhar também da grande empresa, olhando o pequeno negócio como sendo um trabalho que não deixa de ser de responsabilidade social, sim, porque a gente está trabalhando para a melhoria do ambiente de negócio daquela localidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Então, eu posso sim, Roberta, e eu acho que vai ser super oportuno a gente marcar no segundo momento uma apresentação dessa solução. A gente já tem experiências exitosas, estamos no segundo namoro com a Baterias Moura, temos um projeto ativo, né, com a Fiat e com o Complexo de Suape. Tá? Também é uma articulação que a gente está fechando as negociações agora para começar em 2021,
trabalhando com ênfase aí no desenvolvimento territorial. Então, eu acho que, no segundo momento, a gente pode ter uma oportunidade, vai ser um prazer para o SEBRAE estar nesse fórum aqui com vocês, trazendo, na verdade, ferramentas de apoio à melhoria do ambiente de negócio e, obviamente, não deixa de ser negócio também para a grande empresa, porque na hora que a gente trabalha toda a cadeia de fornecimento, a gente está trabalhando também aí no core da grande empresa, né? A expectativa da gente é muito essa, de estar contribuindo aí para a estratégia da grande empresa, tá bom? Então, gente, obrigada aí, fico à disposição, Roberta. Tá bom, Adriana, muito obrigada. E agora a gente vai, chegou ao fim mesmo, 20h30, pontual. Vou pedir só aí que cada um faça as considerações finais. Roberto, você vai ser sempre o primeiro, você aqui é nosso gentleman first, aqui no evento Lead Mulher. Roberto, olha, realmente eu continuaria por mais horas com vocês, foi um evento sensacional, eu queria parabenizar pela sua condução, pela sua liderança, pelo fato de você agrupar pessoas tão fantásticas, com depoimentos tão tocantes, tão fortes, mostrando que a questão social tem o seu lado bonito, o seu lado emocional e tudo isso, mas ela exige ações determinadas, exige um comprometimento, exige muita força, e eu acho que é isso que a gente viu aqui hoje, pessoas comprometidas, pessoas com vontade de fazer, buscando caminhos, e eu espero que, se essa pandemia serviu para alguma coisa, é que a gente possa estar mais sensível a isso e que depois que ela passar, a gente não acha que os problemas estão resolvidos. O nosso SUS ainda deixa muita gente na fila, a gente aprendeu no SUS a achatar a curva, então coloca na fila e depois não quer saber o que aconteceu. Não, gente, vamos nos manter alerta, vamos nos manter atentos, vamos nos manter engajados para que a gente possa continuar fazendo, e eu tenho certeza que o resultado virá. Nós não perdemos em nada para nenhum outro país do mundo, todos têm os seus problemas, a gente está vendo isso em todo lugar, nós não temos que ter vergonha do que somos, nós somos fantásticos quando podemos nos unir e fazer coisas bem feitas. E eu acho que o que eu vi aqui hoje é, assim, um grupo de pessoas extraordinárias e com uma capacidade de realização que é incomensurável. Roberta, mais uma vez, muito obrigado. Lúcia, Tereza, Renata, foi um prazer, uma honra compartilhar esse painel com vocês, também que a gente possa estar em outras ocasiões também. Agradeço a Magda, minha companheira de sempre aqui, também por participar, e agradecer a você, Roberta, por tê-la convidado. Obrigada. Agora eu vou dizer o seguinte, viu? Pena que você começou com poucas. Se você conversasse com cada uma, você ficar ainda falando, acredito que isso existe aqui em Recife, viu? Porque realmente o tempo é curto. Mas vamos em frente. Muito obrigada, Roberto. Teca. Beta, foi um prazer estar com vocês. Obrigada aí pelo convite, né? Todo mundo sabe que eu não gosto muito de falar em público, mas vim porque eu sei que o ambiente é super gostoso, super descontraído. Roberto, foi um prazer conhecer você, conhecer Magda. Fiquei emocionada com a iniciativa da Acor, de verdade, porque essas coisas, o que toca... eu acho, Roberto, que o mundo vai ser melhor, porque não é possível que a gente... Todos se tocaram com alguma coisa e alguma coisa sempre fica. Obviamente, a intensidade não será tão grande nessas questões sociais, porque a gente volta para a vida que toma conta da gente, e agora com o digital, a gente trabalha das 8 às 8, né? Ninguém dá intervalo a gente. Mas eu tenho certeza que a gente tem um mundo melhor depois dessa pandemia nesse aspecto. Eu prefiro olhar ela pelo lado positivo, com o cuidado das pessoas que perderam muitas pessoas queridas, mas que alguma coisa nos transformou nesse momento tão difícil. Eu tenho certeza disso, e obrigada, Beta, por esse momento. Obrigada a você, Teca. Roberta, Brenão, vou pedir também que você fale aí um minutinho, só agradecendo, dividiu com Teca esse painel. Foi ótimo, Roberta, obrigada. Sempre um prazer falar sobre projetos que me movem, e esse está me movendo muito. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Roberta. Vamos utilizar você para trocar ideias, junto com a Adriana aí, com as demais empresárias, viu? Sim. Lúcia? Agradecer a vocês, acho que é uma oportunidade de discutir o social, principalmente discutir conceito. A gente aqui não estava com a preocupação de estar relatando, até porque uma das discussões que eu tenho de melhor qualidade, se a gente está falando em colaboradores, eu acho que o meu principal colaborador de discussão no projeto social é um senhor de 82 anos, um senhor jovem de cabeça que me provoca o tempo todo, que cobra de mim o tempo todo, porque é o
o mais alto colaborador do social, ele gosta, dedica muito tempo, que é seu João Carlos, e a gente discute muito assim, que não existe trabalho social mais importante do que o outro, né? O trabalho social sempre é relevante, seja ele pequenininho, do cara que... A gente tem exemplos aqui em Recife, o marceneiro que dá aula de violão aos jovens do entorno dele, preocupado para que ele não fique na rua, ao mais alto empresário que esteja com uma estrutura, uma superestrutura. Então, cada um, dentro da sua dimensão, está dando sua colaboração, e isso é super importante. É que as pessoas achem que a sua colaboração é a mais importante possível. Tanto faz a do empresário, quanto do cidadão individual, quanto da pequena ONG, quanto da vizinha que toma conta da filha do outro enquanto ela vai trabalhar. Qualquer trabalho social é importante. Não existe trabalho social melhor do que o outro, nem tampouco nenhum trabalho social é concorrente do outro. Eles são complementares, e isso é super importante. Então, essa discussão de colegiado, de coletivo, onde a gente bota nossas diferenças e as nossas fronteiras, onde é que a gente converge, onde a gente faz diferente, é que faz com que a gente enriqueça e que a gente melhore cada dia que se passa. Obrigada, Lúcia. Maurício. Obrigado mais uma vez, Roberta. Foi um prazer aí estar com a Lúcia, com a Tereza, com o Roberto, com a outra Roberta. Você realmente tem organizado esses eventos aí, Roberta, com maestria. Parabéns pelos panelistas que você escolheu e também pelos participantes, né, que sempre, vamos dizer, contribuem bastante, trazem experiências, e para mim tem sido uma jornada muito bacana estar ao seu lado nesse debate de ESG. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, e fica aqui meu boa noite a todos, meu agradecimento. Reforço o que o Marcelo Batti falou. Teca, pode falar. Eu posso fazer uma pergunta a Roberto, se ele puder, não sei se ele pode ver, mas eu fiquei muito curiosa como exemplo a seguir sobre essa empresa que você é conselheiro na África do Sul. A gente pode saber o nome dela? Pode. O nome original da empresa é Naspers. No Brasil, ela iniciou nos anos 90, final dos anos 90, adquirindo o Buscapé, que era um buscador antecessor do e-commerce. Ela teve uma participação forte na editora Abril, e hoje ela tem o iFood, que, aliás, a partir da experiência iFood, nós desenvolvemos uma atividade de distribuição de comida no resto do mundo, na Índia, no leste europeu, na Alemanha, em vários países, a partir da experiência brasileira. Aqui nós temos a OLX também, e hoje a empresa está presente em 48 países. É uma empresa que teve um investimento muito bem sucedido na China. Ela tem 30% da Tencent, que é uma empresa do tamanho compatível com o da Alibaba, por exemplo, uma das mais importantes, e grandes investimentos na Índia também. Nós estamos desenvolvendo alguns pilares interessantes e que são cada vez mais motivantes, e principalmente na área da educação. Hoje nós já somos grandes investidores na área da educação digital. Eu estou com eles há 8 anos. Esse ano não conseguimos fazer nenhuma reunião presencial. Normalmente a gente se reúne nos países onde nós temos atividades, e, portanto, é uma experiência fantástica poder aproveitar do convívio com essas pessoas que fizeram essa empresa. Uma empresa que tem um compromisso social muito forte, porque vive também, desde sempre, num contraste social muito grande de dimensões que a gente sabe quais são na África do Sul. Então, essa empresa é a Naspers. Eu tenho muito orgulho de estar com eles lá, mas estou participando de empresas brasileiras também, uma delas presidida pelo primo da Roberta, o Ítalo, que é o presidente da ES Tietê, que é fantástico. Estou na Rodobens aqui e mais algumas outras empresas de área de telecomunicações. Mas é isso. Obrigada. Bom, então chegamos ao fim. Queria agradecer a todos, novamente aos painelistas. A Magda, depois precisamos evoluir esse contato, conta com a gente aqui, Magda. A vocês que estiveram aqui com a gente conversando. Eu sou fã desse grupo, viu, Roberto? Célia, agora eu falei que ela tem que participar de todos os eventos, que pense um grupo arretado de mulheres que fazem a diferença em nosso estado, está aqui. Tem que te dizer isso. E olha que eu morei 20 anos em São Paulo, viu? Então, aqui tira leite de pedra, né? E colocar para vocês, né, que de fato eu acredito. Comecem, né? Comecem no seu entorno.
A gente tem as ajudas aqui necessárias, o Lead Mulher é um grupo para a gente trocar experiência. Então, esses encontros, quando o Teca não queria falar, eu falei, insisti para ela falar. Eu falei, a gente precisa ter essas referências locais, são projetos que inspiram e a gente está aqui para trocar. Então, o Teca nem falou, mas ela também está à disposição, junto com a Roberta, junto com o Lúcio, já estou colocando aqui à disposição para que a gente troque, crie aí uma rede de mulheres empresárias com responsabilidade, porque nós somos cidadãs, né? Então, a gente tem que ter empresas que sejam responsáveis, né? Tanto socialmente quanto ambientalmente. A gente tem aqui exemplos de empresas pequenas. Eu estava citando, né, para Roberto, tem um projeto lindo aqui da Bel, da Arbor Cortinas, que é um projeto chamado Love Trash, começou pequenininho, trabalhando a partir de um lixo dela, que está transformando em arte e tornando mulheres empreendedoras de uma comunidade no entorno dela. Então, assim, a gente tem esse grupo, que eu diria, eu conheço vocês, né, melhor um pouquinho, assim, individualmente, e eu digo assim, são poucas as mulheres aqui, poucas, ou nem sei se não existe, que não tem uma ação social. Então, isso já existe, já é uma realidade. Acho que você colocou muito bem, Roberto. O nosso específico feminino tem essa característica, né? Acho que o fato da gente ter a maternidade aí envolvida, do cuidar, do olhar para o outro, da empatia, e eu acho que a gente tem aí essa questão, só precisa formatar para a gente poder demonstrar e estar aí nesse padrão ouro, né? Vamos falar assim, do novo empresário, desse novo normal, né? Então, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Roberta ter aceito o convite, Teca, Lúcia, Roberta também me achará. E até a próxima, que o nosso próximo evento vai ser dia 24, sobre governança, dentro da jornada do ESG. Boa noite, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Uma boa semana para vocês. Para vocês também.